Zé Felipe voltou para o Brasil, só que ele está enfrentando uma situação aí que eu acho que muitas pessoas adultas vão entender, porque já passaram por algo desse tipo. E é claro, com tudo que a gente vem vendo que o Zé Felipe vem vivendo nesses últimos dias, principalmente porque, como você sabe, ele viveu recentemente a separação dele com a Virgínia Fonseca, parece que qualquer tipo de problema, qualquer coisa que acabe atrapalhando os planos que ele acaba criando, que ele acaba planejando, meio que ajuda a ter aquela emoção, aquele sentimento de que parece que tá tudo dando errado. Mas o que aconteceu com o Zé Felipe que deixou ele aí bastante chateado, que parece que pelo menos naquele momento foi a pior coisa que podia ter acontecido. O Zé Felipe desabafou aí que quando ele voltou para o Brasil aconteceu a seguinte coisa. Ele comentou: Gente, e eu que arrumei uma mala de presentes para Maria Alice, para Maria Flor e para o Zé, no caso o filho dele, caçula, o mais novo, e a mala foi extraviada. Pois é, ele revelou chateado que a mala aí, na hora de voltar para o Brasil, acabou sendo extraviada. Então, quer dizer, tinha uma mala cheia de presente para os filhos. Nesse momento aí que para ele a gente sabe tá sendo muito importante e muito emocionalmente confortável para ele voltar nesse momento, estar com os filhos e tudo mais, porque com a separação da Virgínia Fonseca, a gente sabe aí que não tem como negar. Ele não tá bem. Ele precisa aí de coisas que aconteçam na vida dele que deixem ele calmo, que deixem ele relaxado. E agora com essa mala extraviada, parece aí que isso abalou de fato ele. Só que o Zé Felipe, ele ainda contou que as filhas não pararam. Só para você ter uma noção, para a situação ainda melhorar, ele contou que as filhas não paravam de perguntar sobre os presentes e que ele está tentando resolver esse problema. Obviamente, ele chegou a dizer o seguinte: Cheguei no aeroporto e a primeira coisa que a Mariazinha me pergunta é: cadê os presentes? Aí o Zé Felipe comenta: não tem base, agora tô indo atrás dessa mala. Correria. Pois é, o Zé Felipe desabafou aí que de fato mexeu com ele, mexeu com as emoções dele, chegar no Brasil, reencontrar os filhos depois de tanto tempo e como a gente sabe, depois aí da separação que abalou ele emocionalmente, chegar nesse ponto sem os presentes e ainda com o pedido da filha que ele tanto ama, querendo esses presentes, dá para entender como que ele se sentiu, né? Isso porque a gente sabe que o Zé Felipe é uma pessoa aí que, apesar das críticas que ele recebe, a gente sabe que o Zé Felipe recebe muita crítica sobre a música dele, sobre a maneira que ele lida com a fama, sobre diversos posicionamentos que ele acaba tendo na vida pessoal e profissional dele. Só que uma coisa a gente não pode negar: o Zé Felipe sempre demonstrou que ele é um pai que ama demais as filhas dele. Eu acho que isso ninguém pode criticar dele. Pode se criticar muita coisa, mas a paternidade do Zé Felipe, o amor que ele tem pelos filhos dele, é uma coisa aí que realmente não tem como a pessoa criticar isso, julgar isso. Você não concorda? Seria até uma certa maldade julgar o Zé Felipe sobre a maternidade dele, mesmo com erros que as pessoas acabam enxergando que ele tem na própria vida. Só que nessa situação aí das malas extraviadas, que basicamente é assim, ele tá voltando de um lugar, não sei se você já passou por isso. Se você já passou, você consegue até explicar de uma forma ainda melhor aqui, porque se você já passou por isso, você sabe como que é complicado ter a sua mala extraviada, você fica naquela correria, naquela situação de ligar para aviação, né, para a companhia aérea, para saber aonde que a sua mala tá, para onde que eles mandaram. Muita gente, inclusive, acaba desistindo da própria mala por conta de suas situações desse tipo. Então imagina só como que ficou a cabeça do Zé Felipe percebendo que depois de dias sem ver os filhos, depois aí da separação, do divórcio com a Virgínia Fonseca, que foi simplesmente noticiado
para o mundo todo, né? Acho que a gente pode até colocar assim. Eu sei que a Virgínia Fonseca e o Zé Felipe, obviamente, são mais conhecidos aqui no Brasil, isso é muito óbvio, mas o cara estava fazendo show em Portugal, que é justamente aonde eles anunciaram aí o fim do casamento. Inclusive, eles anunciaram o fim do casamento, e se você não acompanhou isso, presta atenção. Mesmo depois do fim do casamento, mesmo depois dos dois virem a público falar do fim dessa relação, a Virgínia Fonseca ainda foi participar de um show do Zé Felipe, que inclusive, se você já viu os outros vídeos aqui que a gente já comentou sobre, ela inclusive foi criticada, porque ela postou um vídeo totalmente feliz, sabe? Ela estava literalmente feliz, ou aparentemente feliz, né? Pelo vídeo, enquanto o Zé Felipe estava chorando no palco, cantando uma música triste e com aquele turbilhão de sentimentos de uma separação. Inclusive, desde essa situação, a Virgínia Fonseca tem mudado aí de comportamento, conforme afirmaram alguns internautas na web, principalmente o pessoal que não gosta dela, né? Só que essa situação do Zé Felipe é o que chamou a atenção de muita gente na web, principalmente de quem gosta dele, de quem acha aí que ele é um bom pai e quem está enxergando ele nesse momento como uma vítima dessa situação toda, né? Muita gente aí acaba tomando partido. Eu acho que isso a gente não pode negar. Não tem como uma situação acontecer e você não ter uma opinião. Você tem uma opinião aqui sobre o que está acontecendo com o Zé Felipe e com a Virgínia Fonseca, e você provavelmente, mesmo que ache que é uma situação, não tem culpado, etc., eu tenho certeza que você tem uma opinião sobre isso, de quem está mais culpado nessa situação toda. Por exemplo, o Zé Felipe aí já foi acusado por alguns jornalistas de ter traído a Virgínia Fonseca, só que não há provas sobre isso. Tanto que eu nunca cheguei a abordar isso aqui em algum vídeo, porque se não tem provas, se são apenas rumores, sem nenhum indício, não tem como a gente comentar algo que literalmente não se tem provas que aconteceu. E agora imagina a situação do Zé Felipe com tudo, fragilizado emocionalmente com toda essa situação, ter que lidar aí com os presentes que ele trouxe para deixar os filhos dele felizes, né, depois dessa situação toda, e a mala simplesmente sumir. Será que o Zé Felipe, de fato, ele vai conseguir resgatar essas malas? Será que ele vai conseguir de volta? E como será que as filhas dele aí vão encarar essa falta de presentes? Hoje, nessa segunda-feira, pelo menos, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, na segunda-feira o Zé Felipe vai participar da festa de aniversário da Maria Alice. Mais uma festa, no caso, porque a Maria Alice já recebeu uma festa aí onde ele não esteve presente. E muita gente está se perguntando como que vai ser essa convivência do Zé Felipe com a Virgínia Fonseca na mesma festa. Será que os dois vão participar? Mas eu acho que a grande pergunta para encerrar é a seguinte: você acha que ele vai conseguir recuperar essas malas? Será que ele vai conseguir recuperar os presentes da Maria Alice, da Maria Flor e do José Felipe? Você que provavelmente já teve uma experiência com mala extraviada em aeroporto, o que você acha que vai acontecer?